Maio 8, 1 Reis 18. Muito tempo depois, veio a palavra do Senhor a Elias no 3º ano, 3 anos sem chuva. Vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Partiu, pois, Elias a apresentar-se a Acabe. E a fome era extrema em Samaria. Havia muita fome, claro. Não tinha água, não tinha plantação, não tinha comida. Partiu, pois, Elias a apresentar-se a Acabe. Acabe chamou Obadias, o seu mordomo, que temia muito ao Senhor, esse Obadias. Porque quando Jezabel, mulher de Acabe, exterminava os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. Corajoso esse cara. Disse Acabe a Obadias: vai pela terra a todas as fontes de água e a todos os vales. Pode ser que achemos erva para que salvemos a vida aos cavalos e mulos. Ele queria salvar a vida dos cavalos e dos mulos. E não percamos todos os animais, claro, porque os cavalos e os mulos eram transporte para eles, né? Repartiram entre si a terra para percorrerem. Acabe foi para a parte de um caminho e Obadias para o outro, sozinho. Estando Obadias já no caminho, eis que Elias se encontrou com ele. E Obadias, reconhecendo, prostrou-se com o rosto em terra e disse: és tu, meu senhor Elias? Respondeu-lhe ele: sou eu. Vai e dize a teu senhor: eis que Elias está aí. Queria que Obadias fosse contar com Acabe que Elias estava voltando, imagina. E o Acabe estava procurando Elias e tudo contra lado. Porém ele diz: em que pequei para que entregues teu servo na mão de Acabe e me mate? Tão certo como vive o Senhor Adonai teu Deus, não houve nação nem reino aonde o meu Senhor não mandasse homens à tua procura. E dizendo eles: aqui não está, fazia jurar aquele reino e a nação que não te haviam achado. Ele estava desesperado, querendo matar Elias de qualquer maneira. Agora tu dizes: vai e diz a teu Senhor, eis que aí está Elias. Poderá ser que, apartando-me eu de ti, o Espírito do Senhor te leve não sei para onde, e vindo eu a dar as novas a Acabe, e não te achando ele, me matará. O cara ficou com medo de dizer que tinha encontrado Elias e o Elias sumir. E eu, contudo, teu servo, temo ao Senhor desde a minha mocidade. Acaso não te disseram que quando Jezebel matava os profetas do Senhor, como eu escondi a 100 homens dos profetas do Senhor? E agora tu dizes: vai e diz a teu Senhor. Quer dizer, eles já sabiam que ele temia a Deus, que ele era do lado de Adonai. E ainda por cima ia chegar dizendo que tinha encontrado Elias e o Elias não aparecesse, ele ia ficar ruim para ele. Disse Elias: tão certo como vive o Senhor dos exércitos, Jeová Sabaoth, perante cuja face estou, ele andava na presença de Deus, deveras hoje me apresentarei a ele. Então foi Obadias encontrar-se com Acabe e lhe o anunciou, e foi Acabe ter com Elias. Vendo-o, disse-lhe Acabe: és tu, ó perturbador de Israel. Imagina, o Elias é que era o perturbador de Israel. Ele é que estava perturbando tudo com aquele negócio de Baal. Respondeu Elias: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa do teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes Baalim. Agora, pois, manda juntar a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste ídolo que comem na mesa de Jezabel. Ela não só tinha adotado o culto a Baal, como também esse negócio de poste ídolo, que devia ser uma idolatria, né? Colocava lá um poste com totem e eles ficavam lá adorando. Tinha 450 do Baal e 400 do poste ídolo, 800 pessoas que comiam com a rainha. Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel, chamou todo mundo, porque o Elias falou: chama todo mundo, e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Cochear é ficar mancando uma hora para cá, outra hora para cá. Porque o povo de Israel, eles adoravam Baalim, né, os deuses lá da terra, o Baal, mas eles também queriam adorar Adonai. Quer dizer, eles queriam acender uma vela para Deus e outra vela para o diabo. Não dá, né? Não dá para servir a dois senhores, ou serve a um ou serve a outro. Então o Elias está falando aqui: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Define. Você tem
tem que se definir para quem que você vai ficar. Você vai servir a quem? Você vai servir a Deus ou você vai servir a Satanás? Tem que escolher. Não pode achar que pode ficar do lado do outro, que não dá certo isso não. Se o Senhor é Deus, quer dizer, se Adonai, que é o verdadeiramente Deus, seguiu. E se Baal, que é o Deus, seguiu. Porém, o povo não respondeu nada. Ficou todo mundo calado. Também eles tinham medo da mulher, que a mulher era danada também. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei dos profetas de Adonai. Só tinha ele, hein? Sozinho, enfrentando esse povo todo. E os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 novilhos. Ele vai fazer uma proposta aqui para Acabe. Nós vamos botar 2 novilhos, vamos para sacrificar e vamos orar para o nosso Deus, o Deus que responder do céu. Esse realmente é Deus. É o Deus que nós temos que servir. Então, deem-se-nos, pois, 2 novilhos. Escolham eles, pode escolher para si um dos novilhos, o novilho que quiser, e dividindo-o em pedaços, o ponham sobre a lenha, porém não metam fogo. Eu prepararei o outro novilho, porém sobre a lenha, e também não vou colocar fogo. Então invocaremos o nome de cada um de nós, invocará o nome do seu Deus. Invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome de Adonai. E é de ser que o Deus que responder com fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu: bom, boa palavra. Disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós outros um dos novilhos e preparai o primeiro, porque sois muitos. Invocai o nome do vosso Deus e não colocai fogo. Tomaram o novilho que lhes fora dado, prepararam-no e invocaram o nome de Baal de manhã até o meio-dia, dizendo: ah, Baal, responde-nos. Porém, não havia uma voz que respondesse. E, manquejando-se, se movimentavam ao redor do altar que tinham feito. Quer dizer, iam lá dançando em volta do altar. Ao meio-dia, Elias zombava deles, dizendo: gritem em voz alta, porque ele é Deus. Pode ser que esteja fazendo meditação, ou então deve ter ido ao banheiro fazer suas necessidades, ou então está viajando, ou de repente está dormindo, pode acordar. Tirou uma onda com a cara dos caras. E eles clamavam em altas vozes e se retalhavam com facas e lancetas. Isso não é de Deus. Esse negócio da pessoa se ficar afligindo, se matando, se cortando, se ferindo, isso não é de Deus. Isso não é de Deus. Isso é coisa de Baal. Satã. Baal é Satã. Aí vem Baal Zebu. Se retalhavam com facas e lanças, segundo o seu costume, até derramarem sangue. Porque Deus nunca pediu isso da gente. Jesus veio fazer isso pra gente. A gente não tem que fazer isso de novo. Ele já fez, ele já sofreu, já apanhou tudo que tinha que apanhar, já derramou todo o sangue que tinha que derramar. Nós não temos que fazer mais nada, só crer nele, se quisermos agradar a Deus. Passado o meio-dia, profetizaram eles até que a oferta de manjares se oferecesse, porém não houve voz nem resposta. Então Elias disse ao povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar de Adonai, que estava em ruínas. Quer dizer, o povo não estava nem aí para Adonai, porque o altar de Deus estava em ruínas. Então Elias foi lá, consertou, restaurou o altar de Deus. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será teu nome. E com aquelas pedras edificou um altar em nome do Senhor Adonai. Depois fez um rego em redor do altar tão grande como para semear 2 medidas de semente, que era mais ou menos 20 quilos de semente. Quer dizer, ele fez um buraco bem grande para ninguém vir dizer: não, é porque era pequenininho. Não, ele fez uma cavada, né, em volta do altar, bem grande, que ele ia jogar água, para não ter dúvida. O fogo ia vir do céu mesmo, não tinha como vir da terra, passou da terra e vai botar. Não, tinha muita água lá, um buracão, podia falar isso. E disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-o sobre o holocausto e sobre a lenha. Mandou jogar água, hein? Disse ainda: fazei-o segunda vez, e o fizeram. E fazei a terceira vez, e o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar. Ele também encheu de água o rio. Quer dizer, tudo cheio d'água, para não dizer... Esse é o ônibus.
É um ônibus lá no sinal, lá na rua, lá longe, mas a gente ouve aqui. Botou bastante água para não ter desculpa, não virem dizer que não tinha água, estava secado, estava ressequido, pegou fogo sozinho, combustão própria, autocombustão. Bom, no devido tempo para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se Elias e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra é que eu fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor Adonai, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor Adonai, és Deus, e que a fizeste retroceder, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rio. Consumiu tudo, a oferta. Também a água que estava naquele buracão, né? E o que, vendo todo o povo, caíram de rosto em terra e disseram: Adonai é Deus. Adonai é Deus. Disse-lhes Elias: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Matou 450. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cume do Carmelo, e encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos. E disse a seu moço de ajudante de ordens, sobe e olha para a banda do mar. Ele subiu, olhou e disse: não tem nada. Então lhe disse Elias: volta. E assim fez 7 vezes. Na 7ª vez ele disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena como a palma da mão de um homem. Então disse Elias: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Dentro de pouco os céus se enegreceram com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu o carro e foi para Jezreel, que era a casa de inverno do rei. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. Foi correndo na frente. Que coisa, hein? Isso aí, esse é o Elias, o famoso Elias.